Efésios 1, versículo 5. Todo mundo achou, né? Vamos lá. Acho que eu vou ler, fazer a leitura completa, né? Versículo 3. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Amém, irmãos? Amém. Na semana passada, a gente viu sobre a predestinação de Deus, que no primeiro estudo a gente viu sobre a eleição, na semana passada sobre a predestinação. No mesmo versículo fala que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Essa palavra para, né? Aqui é uma preposição. Preposição que indica que é alguma coisa que está em movimento. Predestinados para a adoção de quem? De filhos. A predestinação tem um único objetivo: fazer com que nós nos tornemos filhos de Deus por meio da adoção. Ninguém se torna filho de Deus por acidente. A decisão de fazer parte da família de Deus, ela vem do próprio Deus. Na eternidade, Deus escolheu a sua própria família. Ele escolheu dizer: olha, você vai fazer parte da minha família, eu escolhi você. Os pais, eles têm filhos, mas nem sempre eles têm esse prazer de ter filhos. Às vezes fala, foi um acidente. Não existe esse negócio de acidente de ter filho, né? A gente fala, foi um acidente. Você começa a pensar em um monte de coisas. Como assim foi um acidente? Mas quando a gente fala sobre adoção, nenhum pai adota uma criança por acidente. Ainda que possa vir um filho que, como dizem, por acidente, mas na adoção não é assim. É uma escolha, é um plano, é um projeto. Você precisa se organizar, você precisa escolher mesmo aquela pessoa para fazer parte da sua família. Isso é algo que não acontece na adoção, irmãos. Na adoção, existe um plano, como eu falei para vocês. Vocês podem me acompanhar em Romanos 8 também. A gente vai ler alguns textos para podermos entender essa frase. Romanos 8, 29. Fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando a gente ouve falar sobre essa palavra predestinação, como eu falei na semana passada, é sempre sobre coisas boas. Aqui em Romanos, por exemplo, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou melhor, o irmão mais velho. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou comentar aqui. Na semana passada, eu vi um filme do Pinóquio. Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, dessa personagem do Pinóquio. O pai do Pinóquio chamava-se Geppetto. Aconteceu na Itália. Saiu esse filme, tem na Netflix, até a nova versão do Pinóquio. Aí, aquele pai amava Pinóquio, amava Carlos. Geppetto era pai de Carlos. Carlos era um filho amado. Aquele homem, Geppetto, ele era idoso. Ele perdeu a esposa, ele era idoso. E tudo que ele tinha na sua vida era o seu filho Carlos. Ele era um carpinteiro, ele cuidava de móveis. Só que ele foi chamado para fazer uma imagem de Jesus dentro de uma igreja católica. Ele, como era escultor, chegou lá, fez, e o seu filho Carlos ajudava ele com todas as coisas. Só que naquela região em que eles viviam, tinha uma guerra, apareciam alguns aviões, e Geppetto e Carlos estavam no meio da igreja, numa igreja, e apareceram os aviões, deixaram umas bombas, explodiu a igreja e Carlos morre. E aquele homem, Geppetto, fica completamente angustiado, ele começa a beber muito.
porque ele já não tem esposa, ele já é um idoso, já não pode ter filho. E tudo que ele tinha era um filho chamado Carlos. Então, como ele era marceneiro, ele usa das suas habilidades que ele tem para fazer o quê? Para criar um boneco chamado Pinóquio. Então ele cria Pinóquio. Ele cria Pinóquio com a intenção de olhar para Pinóquio como se fosse seu filho Carlos. Então ele cria aquele Pinóquio e ele fala, você vai ser objeto do meu amor. Só que aquele boneco não reagia, não tinha emoções, não poderia falar, não podia fazer absolutamente nada. Então aquele homem viveu completamente angustiado. Só que um dia aparece uma fada e fala para ele assim, olha, eu sei por dar risada, né? Como assim a fada? Aparece uma fada e dá vida naquele boneco de Pinóquio e fala assim, você só tem uma missão nessa vida, fazer esse homem feliz. Faça ele feliz, porque ele está muito angustiado. Então Pinóquio ganha vida e ele se desperta, se torna um menino que anda pela cidade, ele olha para Gepeto, que criou ele, ele pergunta para assim, o que eu posso fazer para te agradar, papai? Então, Gepeto ouviu isso e ele falou, como assim você me chama de pai? Então, Gepeto fala assim, eu só quero que você seja como o Carlos, meu filho. Então, Pinóquio fala assim, mas eu não sou o Carlos, eu não sou ele. Então, Pinóquio faz um monte de coisa para agradar Gepeto, mas Gepeto só fala assim, eu só quero que você seja como o Carlos. Tudo que você fazer que não te torna parecido com o Carlos, acredite, não vai me agradar. Eu não tenho interesse em nada do que você faça. Então, Pinóquio, esse Pinóquio aqui, ele chamava Gepeto de pai, mas Gepeto não conseguia chamar de filho, porque não se parecia com Carlos. Então, ele fala assim, a menos que você se pareça com Carlos, você não pode ser objeto do meu amor, você é diferente, você não é meu filho legítimo. Então, tudo que Pinóquio fazia era completamente inútil. Ele só queria ver Carlos em Pinóquio. Isso não acontece com Deus. Deus não fica apenas esperando que nós ficamos agir como seu filho Jesus. Ele cria em nós a imagem de Cristo em nós. Ele não fica esperando desesperado como esse Gepeto, não. Ele cria, ele pega o espírito dele, o espírito do seu filho Jesus e coloca em nós. Nós que éramos como uma simples criatura, como Pinóquio foi. O próprio Deus coloca o espírito dele em nós. Ele ama quem? Os filhos dele em nós. Não apenas nós. Ele vê Cristo em nós. Então, só uma forma de Gepeto amar aquele boneco, aquela criatura, é ele se parecer com seu filho. Por isso que Paulo fala assim, porque sois filhos de Deus e Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho, chamado Jesus, que esse Espírito clama Abba, clama Pai. Nós conseguimos entender que Deus ama Cristo em você, não é sobre nós. Ele nos ama porque ele vê Cristo em nós. E o texto que nós lemos em Romanos 8:22, ele fala assim que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. À medida que o Pai vê a imagem de Cristo no homem, aquele homem se torna objeto do amor do Pai. Então, o ser humano sem Deus é completamente como Pinóquio. Não importa o que ele faça para agradar o seu Pai, nunca será amado por ele. Absolutamente nunca. Então, nos predestinou para... Ele não nos predestina apenas e atribui em nós o título de filho. Ele atribui o caráter. Ele atribui o Espírito de Cristo em nós. Então, Deus não está fazendo muita coisa no mundo, como nós pensamos, muitos projetos. Ele só está fazendo uma coisa. Só uma coisa. Fazendo com que os seus eleitos se tornem semelhantes a quem? A Cristo Jesus. Ao seu Filho Jesus. Então, só que depois que Pinóquio se tornou parecido com Carlos, tudo que pertencia a Pinóquio passou a pertencer a Pinóquio. Só que depois a história toma outro rumo. Timóteo continua sendo amado do jeito que ele era rebelde, né? Mas Pinóquio, né? A história depois toma outro rumo. E Paulo e João 1:10, eu vou ler aqui alguns textos, no Evangelho de João 1:10 fala assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, aos que criam no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem quem? Filhos de Deus. João está dizendo assim, olha, o Criador do mundo veio ao mundo buscar o que eram os seus.
Ele veio buscar os seus. Ele veio buscar os perdidos. Ele não foi atrás da ovelha apenas porque a ovelha estava perdida. Não. Ele foi atrás da ovelha porque era a sua ovelha. É a sua ovelha que ele foi atrás. Então, ele fala aqui, aos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas o que é receber a Cristo Jesus? Primeiro, no mesmo texto ele fala assim, João 1,12, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, aos que creem, deu-lhes esse poder de se tornarem filhos de Deus. É receber a sua palavra. No mesmo capítulo 1, no versículo 1 de João, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. À medida que a gente recebe a palavra, a imagem do verbo, esse verbo é construída em nós. Nós, às vezes, esse termo, receber a Jesus, meio que não é muito comum. Isso nos incomoda, às vezes. Só que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2,6, fala assim, portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, fazer o quê? Andar nele. Receber a Jesus não é quando eu chego aqui na frente da igreja e falo assim, eu recebo Jesus. Não. É quando você acolhe os seus ensinos e encarna ele na sua vida prática. É quando você vive esse ensino. Então, se você não tem andado como Cristo andou, você não recebeu a ele ainda. Não importa quantas vezes a pessoa frequenta a igreja, não importa a educação da pessoa, a simpatia da pessoa. Se a pessoa não recebeu esse ensino, não vive esse ensino, acredita, precisa nascer de novo. Antes de Jesus se encarnar, eu repito, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, na condição de filho de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo João diz assim, o Evangelho de João 3,16, fala assim que Deus enviou o seu Filho único, unigênito, estão a entender? Unigênito de ser um único. Mas quando Jesus Cristo se encarna, tudo isso muda. No mesmo texto que nós lemos em Romanos 8:29, ele fala assim que nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja quem? O primogênito entre os irmãos. Quando ele se encarna, ele já não é mais o unigênito. Ele agora é quem? O primogênito, o primeiro, o irmão mais velho. Agora Jesus tem muitos irmãos. Ele é o mais velho entre todos. Mas antes disso, o relacionamento de Deus com o ser humano era um relacionamento de quem? De Senhor, de Criador, de Rei. Então, pastor, então como fica o povo da antiga aliança? Eles não eram filhos de Deus, uma vez que Cristo ainda não havia se encarnado. Vamos lá. Apesar de eles não tratarem Deus como Pai, não terem esse direito de se relacionar com Deus dessa forma, Deus sempre os cuidava dessa forma. Ainda que eles não se relacionavam com Deus dessa maneira, Deus sempre os cuidou dessa forma. Eram tratados como filhos de Abraão, isso você vai encontrar em Atos 3:25. Eram tratados como os filhos dos profetas, eram tratados como os filhos do pacto, Atos 3:25, Atos 13:26, eram tratados como a geração de Abraão. Jesus, às vezes, quando curava as pessoas, diziam, será que eu não posso curar essa filha de Abraão, esse filho de Abraão? Entendo que não é que Deus não os amava como filho, Deus sempre os cuidava como filho, mas eles não tinham esse direito de se relacionar com Deus dessa forma. A pior mentira que existe é nos afirmar para o mundo de que todas as pessoas são filhas de Deus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não, independente da religião que você adota, a religião que você prega, isso é mentira. Isso não é verdade. É bonito dizer isso, mas é mentira. Primeiro é que no mesmo livro de Efésios, se os irmãos forem ler, ele vai falar que o ser humano sem Deus é filho de quem? Das trevas. Efésios 5:8. Efésios 2:2 diz que eles são filhos das trevas, eles são filhos da desobediência. E Efésios 2:3 ainda fala que somos por natureza filhos de quem? Da ira. Quando o Filho de Deus se encarna, ele coloca um texto nas pessoas, em todas as pessoas do mundo. Isso você vai encontrar em João 8:41. Fala assim, vocês fazem as obras do vosso Pai. Eles disseram, mas nós temos um Pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Então Jesus está falando assim, olha, se vocês de fato tivessem Deus, ele faz uma prova, se Deus fosse o vosso Pai de verdade, vocês me amariam. Vocês amariam a minha palavra. Vocês viveriam meus ensinos. E Jesus ainda diz no versículo 44,
vocês têm como pai quem? Satanás. Vocês têm como pai o diabo. E a prova de que vocês são filhos do diabo é que vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Toda pessoa que vive no pecado é filho do diabo. E não apenas isso, o próprio Jesus mostrou e falou assim, vocês querem fazer a obra do vosso pai. Ele é mentiroso desde o princípio. E toda pessoa que mente mostra o seu grau de parentesco com Satanás. Então Jesus não apenas diz que eles são filhos do diabo, mas como mostra isso lá, vocês mentem. Vocês não amam ouvir a palavra de Deus. Essa é a característica do filho de Deus, do filho do diabo, perdão. Então, todo filho de Satanás tem sempre uma coisa mais importante para fazer do que ouvir a palavra de Deus. Eles estão sempre com uma urgência. Eles não têm tempo de ouvir a palavra do Senhor. A Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8, ainda diz assim, quem comete pecado de quem? Do diabo. Entendeu? Quem vive na prática do pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ainda ele coloca mais um texto. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a injustiça não é de Deus. Nem aquela pessoa que odeia o seu quem? O seu irmão. Então, quando o Filho de Deus se encarna, ele faz um processo de adoção. Ele nos adota como filhos. Mas como é que esse processo ocorre? Como é que isso acontece? As pessoas às vezes falam assim, vocês têm que ser mais parecidos com Jesus. Mas se nós fôssemos mais parecidos com Jesus, nós teríamos que chegar nas pessoas que não creem naquilo que nós temos para vocês, são filhos do diabo. É o que Jesus fez. Então, como isso acontece? O Pai escolheu aqueles que queria adotar na eternidade, mas Ele colocou uma condição, colocou um meio para que esse processo de adoção ocorra. Ele falou assim, só receberei vocês como filho legalmente quando vocês receberem o meu Filho Jesus e vou aplicar isso em vocês por meio de quem? Do meu Espírito Santo. Então, Ele fala assim, mas todos que o receberam, aos que creram no meu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quem escolhe é o Pai. E quem atribui o caráter em nós? O caráter de Cristo, o caráter do Filho de Deus é atribuído em nós, a sua justiça, a sua santidade, mas quem aplica isso em nós é o quê? É o Espírito Santo. A adoção é uma obra da Santíssima Trindade em conjunto. Então, o Espírito Santo, ele é a marca, ele é a evidência de que nós somos filhos de Deus. Por isso, Paulo, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, ele fala assim, não entristeças o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados, foram carimbados, vocês pertencem a Ele por meio desse Espírito. O mesmo Paulo, em Romanos 8, 9, fala assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não é quê? Não é de Cristo, não é dele. Você tem o Espírito de Cristo? Então, esse selo é um sinal, tanto para Deus que adota, que você pertence a mim, tanto para a pessoa que está sendo o quê? Adotada também. Também um selo para ela, porque o mesmo texto em Romanos 8, 16 fala assim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Estão a entender? Que é uma testificação mútua. E, olha, é Deus nos chamando para a família dele. Efésios 2,19, ele fala assim, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas agora vocês são membros da família. Não é uma grande honra ser membro da família de Deus? Ser membro dessa família, irmãos, a gente tem que se gabar. Membro da família de Deus. O próprio escritor aos Hebreus fala assim, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos. Vede com quão grande amor Deus nos amou, ao ponto de que fôssemos chamados seus filhos, irmãos. Aquele que Deus adota como filho, ele guia, ele conduz pelo Espírito Santo. Não é possível ler o livro de Efésios. Você já percebeu que ele está estudando o livro de Efésios, mas está em Romanos? Parece que está intercalado. Não é possível ler um sem o outro. Por exemplo, Paulo fala em Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus, ele vai guiar aqueles a quem o Pai adotou, vai os guiar em direção de Cristo, vai os guiar em direção da oração, vai os guiar em direção a uma vida santa, vai os guiar em direção a uma vida em comunidade com a igreja, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo está sobre ele, fazendo as mesmas obras. Então, o que significa esse termo adoção, ou adotar? Adotar é tornar uma pessoa legalmente.
membro de uma família. É você desvincular uma pessoa, ou de uma família, ou de um orfanato, ou de alguma coisa, e dar-lhe o direito legal de fazer parte de uma nova família. Por isso é que quando a gente crê no Senhor, a gente recebe o nome de quem? De cristãos. Quando você se une, quando você é adotado por uma família, o seu nome muda. Nós recebemos esse nome. Nós nos tratamos dessa forma. Então, é claro, né, que Deus, ele ama tudo que ele criou. Mas ele tem um amor especial pelos homens que ele adotou. O homem pode amar o seu cachorro, porque ele criou o cachorro dele. Mas o amor que o homem tem pelo filho não se compara com o amor que ele tem pelo cachorro, por filiação. O homem não morreria pelo seu cachorro, mas ele morreria por quem? Pelo seu filho. Então, há esse amor de Deus pela criação, mas é um amor muito especial por aqueles a quem ele adotou. Ele escolhe e fala assim: você será objeto do meu amor, você será o meu herdeiro. Então, se vocês forem ver, o que Deus vê, por exemplo, antes de adotar alguém? Qual é o requisito? O requisito a gente já foi estudar durante esses 2 cultos. Não são nossos méritos, não é, porque o próprio ato da eleição ele ocorreu antes de fazermos qualquer coisa, qualquer mérito. Então, não é escolha nossa, não somos nós que escolhemos fazer parte da família de Deus numa primeira instância. É Deus que nos escolheu, é Deus que nos escolhe. Se um homem vai adotar uma criança, um casal vai adotar uma criança, eles precisam ver naquela criança certa beleza, certa simpatia, algo que tem que ter uma característica. Sei lá, eu queria uma criança assim, tipo, bela, com olho assim, sabe, que não dá muito trabalho. Só que esse não é o padrão de Deus a nos escolher. Só tinha coisas ruins, tinha tudo para nos escolher. Nós não somos parecidos com Cristo Jesus, não éramos parecidos. Então, Deus adotou pessoas, seres que ninguém mais adotaria. Ele adotou como filhos homens que não queriam como pai, que fugiam deles, que viam ele como um estraga-prazer. Não, mais do que isso, ele adotou cadáver. É como se Deus entrasse no necroma. Como é que fala aí, vocês estudaram, né? Necrotério. Um monte de mortos. Ele adotou, ele deu vida. Tá entendendo que Deus não fica decepcionado quando a gente faz coisas tristes assim, quando a gente falha. Deus te encontrou no pior estado da sua vida, morto. Então, não importa, o pior dia da sua vida não se compara com o dia da vida de um morto. Então, ele nos encontrou completamente morto. O filho você ama porque se parece com você, mas só que aquele que você adota, você precisa se esforçar de alguma forma para suportar coisas dele, que não estava no seu ventre. Então, nós não éramos apenas como crianças órfãos apenas. Nós éramos crianças que não tinham prazer por esse pai. Se você vai escolher alguém para fazer parte da sua família, para ser o seu herdeiro, por exemplo, você vai escolher o filho do seu amigo, você não vai escolher uma pessoa que pertence ao seu inimigo para ser o seu herdeiro. Então, quando Deus nos adota, Ele nos encontra assim, completamente mortos, e nos dá vida. Eu estava lendo uma pesquisa que aconteceu aqui no Brasil, em 2014, no Ceará. Havia uma família, um casal que não conseguia ter filhos, eles viveram a vida deles todas e eles resolveram adotar uma criança de 7 anos, por exemplo. No começo foi difícil porque eles adotaram uma criança porque aquela criança era muito agressiva, era desobediente, era rebelde. Tudo que eles falavam para a criança não fazia, a criança fazia. Tudo o oposto. Então, aquela mulher já tinha 60 anos. E ela falou assim: olha, a gente já tentou de tudo e a gente não consegue. Era uma criança que foi adotada 3 vezes e as 3 vezes foi devolvida. Porque, ou criança rebelde. Isso aconteceu aqui no Ceará. Então, elas devolveram aquela criança porque não supriu as suas expectativas. Porque não era doce, não era amável. Só que isso não acontece em um processo de adoção divina. Porque Deus conhece muito bem o caráter terrível de cada homem que Ele adotou. Não tem outro termo. Caráter terrível mesmo. Pessoas rebeldes, pessoas que não se sujeitam à sua palavra, pessoas que resistem, que você fala algo, não faz mesmo. Então, Deus nunca vai nos devolver como aquela criança foi devolvida por uma única razão. Não foi por causa do nosso caráter que Ele nos adotou. Foi por causa da sua graça. Os homens adotam por necessidade, quando um casal não consegue conceber. Só que Deus não adota por necessidade, porque Ele já tem um filho, Jesus. Ele adota por graça.
Não por causa da bondade, do caráter doce da criança. Irmão, nós não somos doces, não. Tem pessoas na igreja que é muito difícil de lidar, difícil mesmo. Que você chega questionando se ele é mesmo crente ou não. Mas ele é realmente crente no Senhor Jesus Cristo também. Deus não fica assim. Só que, às vezes, quando a gente ouve falar sobre essa doutrina, adoção, a gente pensa que, isso não tem muita diferença com a justificação. É a mesma coisa. A gente ouve esse termo, a gente nem fala, isso não tem nada a ver, isso é justificação. Só que não é a mesma coisa. São termos completamente diferentes. Por exemplo, na justificação é um juiz declarar que você é inocente, que você já não é mais culpado. Mas o fato de ele declarar que você é inocente, isso não quer dizer que ele faz de você o seu filho. Você só é apenas uma pessoa que não merece condenação. Mas você ainda não tem direito de falar que é membro daquela família. Então, na justificação, Deus se relaciona conosco em termos jurídicos, como se fosse um tribunal. É uma questão de declaração. Ele declara que você é inocente. Só que na adoção, Deus não se declara conosco em questão de termos jurídicos, em questão de filhos mesmo. Na adoção, é como se Deus tivesse tirado um homem de um tribunal, da sala de um tribunal, ele colocasse na sala da sua casa e dissesse: olha, eu não apenas te perdoei, eu te adotei como filho. Então não consigo entender. Não é questão jurídica aí, é uma questão paternal, é uma questão muito mais íntima. É assim, eu não apenas te inocentei, eu te adotei e te chamei como filho. Não quero apenas te inocentar, eu quero te adotar, eu quero que você viva comigo, eu quero que você tenha relação íntima comigo, eu quero que você se envolva comigo. Na justificação, a nossa relação com Deus é jurídica e criminal, só que na adoção é uma relação familiar, mais íntima. Na justificação é Deus nos atribuir a justiça do seu filho, só que na adoção é Deus nos colocando na posição, o amor paterno dele em nós. Na justificação é Deus nos livrando da condenação. Na adoção é Ele nos chamando para uma comunhão íntima familiar. Na justificação, o pecador eleito é visto como um sujeito inocente, só que na adoção não é apenas um sujeito inocente, é um filho. Na justificação vemos Deus como um juiz, na adoção como um pai. Na justificação vemos Deus como um senhor, mas na adoção como um pai. Na justificação vemos Deus mudando a nossa posição de culpados para inocentes. Na adoção vemos Deus mudando a nossa filiação de filhos da ira para filhos de Deus. Na regeneração tem a ver com a mudança da nossa natureza. Na justificação tem a ver com a mudança da nossa posição. Na santificação tem a ver com a mudança do nosso caráter. Na adoção tem a ver com a mudança do quê? Da nossa família. Meu Deus. Uma mudança familiar. Então, a justificação está enraizada no atributo de Deus, a sua justiça. Só que na adoção aglomera muito mais do que isso. Aglomera toda a Trindade. O nosso consolo na adoção não é apenas que somos inocentes, é que temos direito de se chegar a Deus como Pai. E como Pai, Ele nos ouve. Ele quis nos adotar. É diferente você olhar para algum ser humano como justo apenas e como filho. O carinho, o direito que um filho tem é muito diferente do que um homem justo que nunca fez nada. O filho tem direito, o filho tem atenção do pai. Então, ser um filho de Deus, ser adotado por Deus, é muito mais do que ser um santo ou ser um anjo que está no céu. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse que tu és meu filho? Nunca. Nenhum anjo. Consegui entender? Não, ser um filho de Deus é muito mais do que ser um remido. É muito mais do que ser um justificado. É muito mais de ser uma pessoa sem pecado. É uma grande honra você declarar um inocente, um culpado como justo. Mas é uma honra maior você chamar alguém de filho. Isso torna-nos infinitamente melhor do que o filho de qualquer homem, com posses, com riquezas nessa terra. Antes de sermos adotados por Deus, nós estamos condenados por causa dos nossos pecados. Então, um juiz misericordioso, ainda que não fosse Deus, ele declararia que você é inocente. Mas ainda assim, conhecendo o seu caráter, ele pensaria 2 vezes em te chamar de filho. Ele colocava você na casa dele como filho, porque ele conhece o seu caráter. Deus conhece o nosso caráter terrível que nós temos. Então, a nossa adoção não significa apenas que nós fomos perdoados, irmãos.
não significa apenas que nossos pecados do passado foram perdoados. Significa que nossos pecados do presente e do futuro também serão perdoados. Porque se o juiz for o seu pai, você não precisa se preocupar com nada. Ele é o único que tem esse direito de nos condenar. Mas ele resolveu fazer o quê? Nos adotar. Uma vez que você é adotado por Deus, você será assim por toda a eternidade. Amém. Deus não vai rasgar sua certidão de adoção, não. É claro que às vezes nós falhamos, mas isso não nos deixa ser menos filhos de Deus. É verdade que alguns filhos de Deus amam mais a Deus do que outros, conhecem mais a Deus do que outros, se dedicam mais do que outros, mas ninguém é mais amado do que o outro. Diante da cruz, nós todos somos amados do mesmo jeito, irmãos. Olha, nós não ganhamos a nossa adoção, não conquistamos a nossa adoção, não estava baseado no que nós faríamos na frente, é tudo uma iniciativa dele. E nada do que viemos fazer vai mudar isso, irmãos. Nada vai mudar isso. Sabe, é que Deus, Ele ama cada um dos filhos que Ele adotou como se fosse um único. E isso é difícil aceitar. Você consegue imaginar que Deus te ama como se você fosse o único filho que Ele tem? Porque Ele ama Cristo em você. Ele é o filho legítimo. E quando Ele vê o filho legítimo, todo o amor que o Pai tem pelo filho legítimo que Ele tem, Ele é atribuído a você. É Deus amando o filho dele em você. Isso é difícil conceber. É fácil você falar que Deus nos ama. Mas será que você de fato que Deus te ama de modo pessoal? De modo pessoal, você, assim, você mesmo? É difícil. Isso é uma ideia que não passa na nossa cabeça. Então, quando Ele nos chama, nos adota, Ele nos faz o quê? Herdeiros. Como eu falei no início. Se você vai tornar um homem herdeiro dos seus bens, tem que ser uma pessoa que é próxima de você, mas nós estávamos distantes dele. Nós não queríamos Ele. Paulo diz em Romanos 8,16, diz assim: se somos filhos, então também somos quê? Herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, entender que com Cristo Jesus. Está falando assim, olha aqui, aquilo que Cristo herdou, você também herdou. Desfrutaremos da herança de Jesus, assim como Ele não foi deixado na morte, você não será deixado na morte. Assim como o Pai, assim como Cristo disse: Pai, te dou graça porque sempre me ouves. Nós podemos dizer: Pai, te damos graça porque o Senhor nos ouve, porque Cristo vive em nós. Em João 17:23 ele fala: os amaste a eles como amaste a mim. Tá, o Pai ama você como Ele amou a Cristo Jesus. Quem disse isso é Cristo Jesus, Pai. Os amaste a eles como amaste a mim, com o mesmo amor. É difícil conceber isso. Em certo sentido, Jesus, Ele é nosso irmão mais velho. Estão entendendo isso? Não é um pouquinho pesado, mas é justamente isso. Ele é o primogênito, Ele é o primeiro filho. Nós não somos seres desconhecidos no céu. Nós temos um irmão no céu que nos representa. Vocês conseguem imaginar como é que os irmãos se defendem? Vocês conseguem ver? O meu irmão faria qualquer coisa para me defender. Ele já lutou por várias vezes por causa de brigas que eu fui arrumando. Então, vocês conseguem imaginar como é que Cristo Jesus no céu intercede por você? Pai, atende meu irmão. Pai, ele está passando por isso. Irmãos, o amor que existe em ter irmãos é profundo. Você pode ter um melhor amigo que você tem, mas existem coisas que você faz pelo seu irmão que você não faria pelo seu amigo. Então, essa forma, os irmãos se preocupam. Eu fico vendo às vezes, aqui às vezes tem lanche aqui, o Enzo não vem. A Sofia fala assim: eu posso levar para o Enzo? A Sofia fala assim: eu posso levar para o Enzo? A Sofia quer proteger o Enzo de todo custo. Então, os irmãos se protegem, eles se guardam. Esse amor que Cristo tem por nós, nosso irmão mais velho está lá nos representando. Ele trilhou um caminho seguro que nós podemos trilhar também. Glória a Deus. Para chegarmos onde Ele está. Então ele ainda fala assim: pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão. Não é você falar para Jesus: Ele é meu irmão. É justamente isso. Ele é nosso irmão também. Porque, olha que maravilhoso, voltando no texto de Paulo, ele fala assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele seja o primeiro. Ninguém que creu em Cristo é órfão. Nós temos um Pai e nós temos um irmão perfeito, Cristo Jesus. Então, ainda voltamos sobre essa questão de herança, nenhum filho de Deus é pobre, se posso assim dizer, porque nós herdamos a mesma herança com Cristo. Mas onde está essa herança? Pedro diz em 1 Pedro 1,4, fala assim:
herança preservada nos céus, para nós que fomos adotados. Gálatas 4, 7. Portanto, tu não és mais que escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente, oh meu Deus, és igualmente, onde é que tem esse texto mesmo? És igualmente pleno, está entendendo? Pleno herdeiro por decreto de Deus. A palavra pleno, está entendendo essa palavra? Profunda para tudo. Não algumas coisas que pertencem a Cristo, que não. Tudo que pertence a Cristo pertence a você. Porque Ele tem esse direito. E Ele está em nós. E Ele é nosso irmão. Isso está em Gálatas 4, 7. Olha que diz em Tito 3, 7. E Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformasse em seus herdeiros. Está entendendo? Tudo sob a herança. Tiago 2,5. Ouve, meus irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Os puritanos diziam que o crente deveria avaliar a sua adoção como filho de Deus e considerá-lo como o maior feito do mundo. Considerar-se como maior, como melhor do que o filho de qualquer chegue que existe aí. Então, diante disso, você tinha que se alegrar com algo. Não importa aquilo que você queira ser. Você nunca vai ser melhor do que Cristo já fez com que você se tornasse. Filho de Deus, herdeiro com Ele. Não importa se você conquistar um monte de coisas, você nunca será melhor do que aquilo que Cristo conquistou para você ser herdeiro, irmão. Isso é maravilhoso, irmãos. Herdeiro do próprio Deus. O próprio Deus é a nossa herança, irmão. Ele é a nossa herança. Olha, será que Deus poderia nos dar algo maior, melhor do que isso? Não poderia nos dar esse título, esse direito. Os João usam uma palavra profunda e falam, Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos. É poder isso. Isso é poder, isso é direito, isso é honra. Aí vai ver esse lá, o meu nome é X, o meu nome é aquilo lá. E nós que temos nós temos um nome maior. Nós carregamos em nós o DNA divino, que é a santidade. Em nós somos filhos de Deus. Mas na adoção, não é apenas Deus mudando a nossa posição apenas. É Deus mudando o nosso caráter também. Ele fala assim, 1 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eles receberam uma nova criatura, um novo nome. Eles receberam uma natureza que não é do seu antigo pai, aquele pai que caiu, que pecou. É uma natureza pura, uma natureza de Cristo. Por isso que ele fala que aquele que é nascido de Deus não fica vivendo no pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica injustiça é do diabo, é filho do diabo. Assim, não adianta você pensar que você é um filho de Deus e você está no pecado. Você está se enganando, porque a quem Deus ele adota como filho, ele coloca o caráter do filho também. Ele coloca aquilo que João fala, a semente do santo, a semente que não vive no pecado. Então, é possível conhecer os filhos de Deus por causa do caráter deles. Ah, não, mas eu sou entre eu e Deus, Deus me conhece. Deus te conhece, nós não te conhecemos não. Então precisamos ver os frutos. Nós não somos Deus não. Você não pode nos obrigar a ver as coisas como Deus vê. Então, os frutos, a gente precisa ver esses frutos. Então, enquanto que na justificação Deus muda a nossa posição diante dele, na adoção Ele muda a nossa posição também diante de quem? Dos homens. Os homens conseguem ver o caráter santo de Deus em nós. Então, não ganhamos apenas uma posição, mas um novo coração. Ele nos deu um novo coração. E se você não tem um coração novo ainda, acredita. Acredita mesmo. Você precisa se arrepender e pedir para que Cristo reine sobre você. Ainda tem deveres sobre os filhos de Deus. Primeiro dever, Lucas 10:27, ele fala, aqueles que são filhos de Deus, eles devem amar a Deus sobre todas as coisas, porque eles foram adotados por Ele. Eles não vão amar para serem adotados por Deus. Eles vão amar porque foram adotados por Ele. Eu estava vendo a história de um rapaz, me lembro, li alguns anos atrás, de um rapaz que ele foi adotado, era um rapaz muito rebelde, foi adotado, e a família não suportava mais ele, e perguntaram assim para ele, você não consegue ser grato ao seu pai que te adotou? Por que você fica fazendo coisa errada? Então ele respondeu bem assim, será que eu vou ter que ser grato por toda a minha vida? O pastor que foi aconselhar falou assim, lógico que você vai ser filho dele por toda a sua vida.
Ele adotou você. Você não pode ser quem você era, porque você agora está ligado a Ele legalmente. Você é filho. Nosso primeiro dever como filho de Deus é amar a Ele acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como quem? A si mesmo, como a nós mesmos. Está em Lucas 10:27. Então, antes de uma criança ser adotada, ela não tem nenhum dever. Só que depois que ela é adotada, ela ganha deveres, responsabilidades. Ela deve zelar pelo bom nome de quem? Da família que o adotou. As nossas ações que nós fazemos afetam diretamente o quê? Toda a família. Ah, isso não é da igreja? Isso não é dos filhos de Deus? Os da igreja são os piores? É isso que falam. Uma pergunta que eu faço aqui antes de eu quase terminar. Em qual parte da Bíblia diz que ser um filho de Deus é ser como você é? Em qual parte da Bíblia diz que os filhos de Deus viviam como você vive? Agiam como você age? Tem algum texto na Bíblia que diz que ser como um filho de Deus é ser assim como você é? São perguntas que a gente deve se fazer. Então, nesse mundo em que nós vivemos, os filhos nascem com os traços dos pais. Você não pode falar que é filho de Deus se você não se parece com quem? Com Cristo, com os irmãos. E com o resto de quem? Da família. Por isso que nós chamamos de irmãos. Antes de chamar uma pessoa de irmão, você deve questionar o caráter daquela pessoa. A gente não pode chamar irmão das pessoas só por educação, não. Só porque a igreja chama de irmão, não. A gente precisa, de fato, ver o caráter daquela pessoa, porque senão você está se enganando. Estão conseguindo entender? Sim. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém, irmão. Então, e tem traços. Os filhos de Deus, a gente passou um pouquinho do horário, mas tudo bem, irmãos. A gente tem traços. Os filhos de Deus amam a disciplina. Os filhos de Satanás odeiam a disciplina. Eles não vêm para a igreja porque falam que na igreja julgam, que na igreja fazem aquilo. Isso é a característica do filho de Satanás mesmo. A Bíblia fala que Deus fala assim: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o seu filho. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. O fato de que alguém é filho de Deus, um sinal visível, é que a pessoa vai receber o quê? Repreensão, de bom grado. E essa repreensão que a pessoa receber não vai fazer com que ela se afaste dos seus irmãos. Muito pelo contrário, vai ver isso como uma forma de amor, que o pai está mostrando o amor por ela. Então, tem mais, irmãos. Amém. Amém. E outra coisa aqui que pode ser um pecado mesmo, eu acredito que é um pecado. A dúvida. O medo. Sabe por quê? Deus te adotou como filho. Por que você tem medo? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Imagina um homem milionário, rico. Ele adota uma criança. Mas aquela criança começa a ficar com medo de passar fome, de passar dificuldades. Isso não diz apenas sobre o caráter daquela criança. Diz sobre como ela enxerga quem? O pai que adotou. Isso fere o coração do nosso Pai, porque Ele nos adotou com o recurso suficiente para nos manter vivos, para nos manter uma vida reta, mas o nosso medo nos faz duvidar disso. A nossa desconfiança, o nosso medo desagrada o nosso Pai que nos adotou. Ele nos adotou, Ele nos fala assim: se os vossos pais que são maus dão para vocês pedirem coisas boas para Ele, eles não negam. Imagina o vosso Pai Celeste que é bom. Irmãos, a nossa dúvida ofende a bondade de Deus. Ofende aquele que nos adotou. Deus não é como se fosse o nosso pai, se você quer nele. Deus é de fato o nosso pai. Ele não nos atribuiu apenas esse título de filhos. Ele quer que nós possamos olhar para Ele dessa forma. Contar com Ele para todas as nossas necessidades, para nossas dúvidas, para nossas inquietações, para tudo. Ele quer que devemos contar com Ele para tudo, porque Ele tem tudo. Ninguém é tão necessitado como um homem e ninguém tem tanto poder para suprir essa necessidade como Deus. Então Ele nos convida a confiar nele. Isso não é uma doutrina apenas bonita, assim, nossa, adoção. Não, isso é uma coisa prática. Isso deve mudar a sua forma de enxergar Deus. De fato, você creu nele, Ele é seu Pai. Não tenha medo de se chegar a Ele. Nós seríamos mais felizes, irmãos, eu falo sempre aqui, se nós aprendêssemos a olhar para Deus como Pai mesmo. Não apenas como um juiz que quer nos condenar, que quer acabar conosco. Ah, não, Deus é nosso Pai. E se você ainda não creu nele, hoje tome essa decisão de crer no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. É verdade, irmãos, que Deus tem muitos filhos, Deus tem. Mas eu falei, Ele olha para nós,
de modo pessoal. Nós não somos desconhecidos no céu. A Bíblia fala que Deus conhece os seus pelo nome. Imagina que Deus conhece o seu nome. Imagina que Ele enxerga você como João. Ele conhece as nossas preocupações. Ele nos conhece, irmãos. Nos conhece. Eu vou ler aqui o texto, aqui fala assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você de fato é um filho de Deus, você não vai se sentir confortável nessa terra também. Porque o Filho legítimo de Deus está no céu. Ele foi preparar com o que para nós? Um lugar. Isso é a prova matadora. Se você é um filho de Deus, você vai ver esse mundo como se fosse um hotel. Você não fica no hotel pensando que é sua casa final. Você vê que é um lugar de passagem, é um lugar temporário. Convido vocês a pensarem sobre isso. A tomar essa decisão de agir de fato como um filho de Deus. Não sendo ingrato com esse pai que nos adotou. Deus se apresentou para nós como um pai bondoso. Mas nós somos maus. Não temos demonstrado amor para com o nosso Pai Celeste. Quero convidar vocês, meus irmãos, nessa noite, a fazer uma oração silenciosa, fechar os seus olhos